Olá pessoal, aqui quem fala é Cristiano e bem-vindo ao meu canal. Vou trazer para vocês aqui algumas reflexões e também um pouco de psicologia quanto um estudante de psicologia, né? Espero que você goste. Vai trazer bastante temas aqui, discussões para a gente conversar um pouco, tá? Estava estudando esses dias e me veio um assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o puer eternus. O que seria isso? A síndrome do Peter Pan. Você já ouviu falar disso, desse termo? Se não, vem comigo que eu vou te explicar. Bom, eu gostaria de começar com uma frase. Eu fiz aqui uma colinha, eu vou estar olhando aqui muitas vezes para cima para poder relembrar alguns trechos, né? Eu vou começar com uma frase que nos traz muita reflexão. Essa frase é de André Schicke, ele vai dizer o seguinte: o homem não pode descobrir novos oceanos se não tiver a coragem de perder a vista à costa. Né? Essa frase também me lembra muito um poeta alagoano chamado Ângelo Monteiro, que fala que sobreviver é escolher e escolher é renunciar. Então, para que a gente possa alcançar novos áreas, a gente tem que se desprender de muitas coisas. Né? E o que é que essa frase ela tem a ver com o puer eternus e o que seria o puer eternus? Bom, esse termo ele vem do latim que significa menino eterno ou criança eterna. Na psicologia, ele trata como se fosse uma pessoa de vida adulta, uma pessoa de idade adulta, porém que emocionalmente ela permanece com traços de criança ou adolescente, né? Também conhecido como a síndrome do Peter Pan, como eu falei outrora. Maria Louise von Franz, que é uma psicoterapeuta analítica, ela observou que na metade do século XX, muitas pessoas, muitos homens e mulheres que já alcançaram a idade adulta, eles continuavam sem amadurecer psicologicamente. Em 1959, ela faz uma série de conferências sobre esse assunto, né, sobre o puerternus. Apesar de ser um termo cunhado pela mitologia grega, ele deu muita força e muita ênfase por Carl Jung, né, que adotou para tratar sobre questões voltadas à psicologia. Né? Ela vai dizer o seguinte acerca do puerternus: o indivíduo que permanece tempo demais na psicologia da adolescência, ou seja, todas as características que são normais de um jovem de 17 e 18 anos de idade permanecem na vida adulta, muitas vezes acompanhadas por uma dependência exagerada da mãe. Então, ela previa que esse fenômeno ele se alastraria de uma maneira muito abrangente na nossa era, né, nas gerações futuras, atingindo muita gente. E é o que a gente vê hoje, né? A gente observa muito esse fenômeno hoje em muitos homens e mulheres que permanecem aí com a sua mentalidade um tanto quanto atrasada, se podemos dizer assim, né? E ela acertou perfeitamente, principalmente isso ela falando metade do século XX, século XXI, isso está um pouco mais aguçado. Né? Então, certamente você já conheceu ou conhece alguém que tem essa característica, que embora já tenha uma idade adulta, vive como se fosse um adolescente, como se fosse um jovem, né? Então, pessoas que têm problemas muitas vezes na vida acadêmica, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, social, sexual, enfim. Geralmente são jovens que estão aí entre 25 e 30 anos de idade, que ainda moram com seus pais, né? Não tem nenhum tipo de iniciativa de sair ali do seu conforto familiar, porque tá tudo bem, ele tá ali, não lava um prato, não lava uma roupa, não paga uma conta, aí mesmo que trabalhe, ele fica isento dessas responsabilidades de sair de casa, criar uma nova família, sair para os desafios, buscando aí a autonomia e preferem ficar ali no seu mundo. Muitas vezes, né, são esses mundos virtuais que hoje são ofertados, né, como, por exemplo, rede social, quanto videogames, pornografia, e fica enclausurado ali, só consumindo esse tipo de coisa, né, caminhando sem rumo, sem perspectiva alguma de vida, né, e vive apenas em busca de prazeres que são momentâneos, né? Então seria um absurdo a gente falar que o puer eternus é a principal neurose da nossa era. Fica aí uma reflexão para a gente, né? Vamos fazer uma pequena análise detalhada sobre o homem menino, né? Segundo Carl Jung, von Franz e outros teóricos. Precisamos primeiro que entender quais foram as condições sociais que levaram a ter esse tipo de problema social. Von Franz ela vai dizer o seguinte: o homem que tem um complexo com a sua mãe sempre terá que lutar contra as suas tendências de se tornar um puer eternus. Isso nos mostra que existe um forte complexo materno que atrofia a maturação desse indivíduo.
Como assim? O que é que a mãe ela tem a ver com isso? A gente vai ver que a mãe ela tem um papel fundamental nessa questão. Ao longo da trajetória humana, a gente percebe que pai e mãe eles têm uma responsabilidade e exercem diferentes papéis na criação dos seus filhos, né? A mãe geralmente é aquela pessoa a qual está mais presente, né? É o primeiro contato físico da criança, é mais carinhosa, mais reconfortante, é aquela que muitas vezes é empática às dores e às necessidades do filho, porque ela é quem, logo no início, ela provê o necessário para a saúde, né, da criança e para a sua segurança. Então é uma relação muito íntima e muito próxima da criança, gerando laços afetivos muito profundos, né, laços emocionais muito fortes e duradouros. Na psicologia, a gente vai chamar um pouquinho isso de um complexo materno muito latente, muito forte. Já o pai, ele tem uma condição totalmente diferente, né? O seu vínculo, ele é totalmente diferente da mãe na criação desse filho. Então, o pai, ele é responsável muitas vezes por prover recursos, proteção e orientação a esse filho, né? O papel do pai ele tem sido basicamente retirar a criança desse vínculo de independência da mãe, fazendo com que ele se torne um adulto independente e funcional. Já reparou para pensar que nas civilizações antigas se falava muito de ritos de iniciação ou ritos de passagem, que fazia com que o jovem, o adolescente, ele entendesse que ele não tem mais essa característica jovial e ele agora vai passar a ser uma pessoa responsável. Geralmente era tirando do seu seio familiar, né, tanto fisicamente quanto psicologicamente, era colocado uma questão para ele sair para caçar alguma coisa, correndo até o risco de vida, e depois quando ele voltasse ele já não tinha mais um status de criança, ou de adolescente, ou de jovem, enfim. Ele já era uma pessoa responsável por criar sua própria família. Então isso acontece inclusive até os dias de hoje em muitas tribos indígenas, né? Essa construção que se dá aí pelo jeito de iniciação e pelo rito de passagem, é como se fosse um start para a vida adulta. Porém, a falta de paz ou dessa figura masculina faz com que os homens ele corra atrás disso, né, e não encontre. Mas por quê? Hoje existem muitos pais que são ausentes e homens que nem conheceram seus pais. E quando conhecem, geralmente são adolescentes criando adolescentes, né? Então vai gerando aí, vai meio que perpetuando essa ideia do homem jovem criando crianças que vão se tornar homens jovens também. James Rollins, um psicanalista junguiano que teve em seu livro chamado A Sombra de Saturno, de 1997, ele vai trazer um dado interessante. Ele tem um estudo que afirma que 17% dos jovens americanos eles tiveram relações positivas com seus pais. Então veja, quanto a porcentagem de 17%. Então, os demais afirmam nunca ter um tipo de vínculo afetivo aí com o seu pai. Então, refletindo um pouco sobre esses dados, ele vai dizer o seguinte: se essa surpreendente estatística se aproxima mesmo da realidade, algo grande e trágico aconteceu com um dos equilíbrios da natureza. Então, não é de se surpreender, né, que o problema do homem e menino ocupe um lugar tão proeminente na nossa era. Os impactos desse pai ausente, ele recai sobre os ombros de quem? Da mãe. Isso mesmo. E aí, com isso, nós temos dois seguintes cenários, né? O primeiro, que é a mãe tende a ser mais presente na criação dos filhos para tentar compensar essa figura masculina. E dois, né, a falta que o pai tem em fornecer o amor, o cuidado e o apoio à mãe, gera na mãe uma fome emocional que ela tenta saciar através da relação com o seu filho. Então, o que acontece? Se ela não tem essa figura masculina suprindo o seu papel no seio familiar, ela vai buscar isso na criança, né? Então, gera ali aquele vínculo que ela deveria ter com o seu cônjuge, com a sua criança. E aí se cria a tempestade perfeita, porque, segundo os junguianos, isso cria uma mãe devoradora. O que seria essa mãe devoradora? Né? É a mãe que ela sufoca e super protege o seu filho.
né? E se envolve em todos os aspectos da sua vida, todos os aspectos mesmo. No casamento do filho, ela vai dar pitaco. No casamento da filha, vai comprar um carro, ela tem que dizer qual é o modelo. Vai comprar uma casa, o terreno, a última palavra sempre vai ser dela. E o homem, ele não tem autoridade, ele não tem a autonomia de dizer, não, aqui é a minha família e eu vou construir as coisas com base aí no meu pensamento e da minha esposa. Não, então a mãe, ela sempre vai estar presente ali naquela relação. E acontece que uma mãe assim, apesar de muitas vezes isso acontecer das melhores intenções possíveis, isso é bom deixar bem claro, ela acaba sendo a manipuladora de maneira inconsciente do seu filho. Ela acaba manipulando a relação ali com o seu filho, isso gerando como se fosse uma conspiração secreta entre mãe e filho, né? É mãe e filho contra o mundo. Isso acontece muito, fazendo com que o filho, ele muitas vezes, ele continue dependendo dela, isso de maneira inconsciente. Então, Carl Jung, ele vai dizer o seguinte: um menino criado dessa maneira, que nunca teve a oportunidade de se aventurar sozinho, de se sustentar sozinho, de falhar e corrigir seus próprios erros, ou de tomar decisões por si mesmo, ele torna-se um adulto incapaz de lidar e superar os inevitáveis desafios e lutas da vida. O saudável desejo de se adaptar à realidade e de se individualizar, que implica medo, dor, conflito, será substituído pela necessidade de permanecer ligado à mãe, seja ela biológica ou uma substituta simbólica. Então a gente vê aí que essa relação, o pai, ele é responsável por dizer ao filho que a vida é dura, que a vida, ele é repleto de dificuldades, né? E como diz Cartola, né, que a vida é um moinho, né? Essa canção de Cartola que é maravilhosa, que vai falar sobre essa questão da vida ser vai passar por cima de você em algum momento e você tem que estar preparado para isso, né? E quando você não tem calos em suas mãos, tudo que você pegar vai lhe furar e vai lhe afetar de alguma maneira. Então, quando um jovem ele atinge a idade adulta com um forte complexo materno, que a gente falou, ele não vai buscar desenvolver a sua dependência e evoluir na sua consciência. E ele será possuído pelo que Carl Jung ele fala sobre o espírito de regressão. Ele vai ser sempre esse menino eterno, né? Então isso é um assunto bastante difícil de se tratar e que a gente não vê com muita frequência nos dias atuais, mas que tem causado um impacto enorme na criação dos filhos e na nossa sociedade, né? Espero que você tenha refletido aí e reflita ainda um pouco mais sobre isso. Caso queira pesquisar, eu vou deixar alguns livros aqui na descrição desse vídeo, qual você pode ver tudo o que a gente falou aqui e dar uma analisada. Então eu gostaria de agradecer por você que ficou aqui até o final. Como eu falei, a gente vai trazer muitos outros tipos de reflexão. Caso você tenha algum em mente, pode colocar também nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!